Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre TOD. O que será que é TOD? Você já ouviu falar? Já ouviu falar na criança que essa criança tem TOD, é TOD, esse adolescente tem TOD. Eu acho que esse adulto tem TOD. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. É um assunto que está na boca de várias pessoas. Muito se fala, mas às vezes a gente não sabe o que é. Então nós vamos conversar com a neuropsicopedagoga, que é a Tati, e vamos esclarecer então sobre o que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Vamos lá então, gente. Vamos aguardar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Boa Oi, noite, Tati, tudo bem? tudo bem, Eliana? Boa noite. Boa noite. Friozinho hoje, né? Sim, friozinho bom, Sexta-feira, sexta-feira fria, é boa, né? verdade, Boa para quem está em casa, deitado, assistindo a live. Hoje é um dia bom para isso, né? verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre o TOD, né, Tati? Isso mesmo. Isso, vamos. Então, boa noite para o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos na live, né? A Eliana já me apresentou, eu sou a Tatiane, neuropsicopedagoga, professora do Ensino Fundamental 1, né, com experiência em alfabetização, quarto e quintos anos, e agora eu estou trabalhando e atendendo no consultório, né, como neuroPP. E aí, como NeuroPP e mesmo como professora, a gente atende muitas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, né? O TOD, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e é transtorno positivo desafiador. Mas o que é isso, né? Às vezes a gente pergunta, no dia a dia os professores são tantos desafios, né? E aí, às vezes, a gente se depara, e agora? Eu tenho um aluno TOD, o que é o TOD? O que eu faço? Como eu faço uma intervenção? Como eu trabalho com uma criança com transtorno opositor desafiador, né? Então, primeiramente, é importante que a gente entenda que o TOD é uma condição, né? É uma condição em que a criança apresenta ações, comportamentos de agressividade, comportamentos de desobediência, provocação, ressentimento, né? E são comportamentos esses que eles são acentuados, né? Então, esses Uhum. comportamentos não são os comportamentos assim passageiros que às vezes a criança tem, esse sentimento de provocar o outro, de não aceitar o não. Então, quando a gente fala da criança TOD, a gente fala muito do não. Ela tem uma dificuldade muito grande em aceitar o não como resposta. Então, ela sempre vai se colocar numa posição desafiante frente a figuras de autoridade. Quem são? Pais, professores, cuidadores, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também no decorrer da live sobre algumas estratégias de como trabalhar com essas crianças na condição do transtorno opositor desafiador para proporcionar para elas uma melhor qualidade de vida, assim como para as famílias também. Legal, perfeito, Tati. E, Tati, então vamos dar um oi para o William, deixa eu ver quem mais, Valdir, Juliana, e Paula, Paulo, Paula, Paula. Kate, é, a Juliana, do Chuva, acho que é alguma coisa, não sei se é assim que pronuncia. A Ana Sandra, sejam Paula, bem-vindos a à live. Sandra, isso, bem-vindos. Então, a gente vai falar sobre o TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Hoje tem bastante, né, Tati? Então, antes parece que era algo assim, não sei, escondido, onde a gente olhava para uma criança que tinha comportamentos opositores, né? A gente falava, nossa, que desobediente essa criança. Olha como essa criança é mal educada.
olha, mas por que essa mãe não bate, né? E não, mas é além disso, né? Além desse, a gente precisa entender o que é o TOD, entender essa criança, né? Porque a gente havia conversado antes, para ajudá-la, porque ela também sofre, né? Sofre. Ela E sofre. sofre muito, né? Eu costumo falar assim que, graças à neurociência e o estudo do desenvolvimento do cérebro, né? Hoje, muitos dos transtornos já são diagnosticados e a gente consegue quebrar um pouco da rotulagem, né? Assim como em outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo ou o próprio TDAH, a criança com TOD é vista aos olhos, muitas vezes, da própria família ou também da escola e do contexto social que ela é inserida, clube, parque, né? Igreja, ela é vista como o quê? Como uma criança problemática, né? Então, o que é importante a gente entender? Primeiro de tudo, que esses comportamentos, essa condição do transtorno positivo desafiador, é algo neurobiológico, é algo que a criança ela não tem domínio, né? São ações que ela tem, ações de humor, ações que vão levar a uma birra, briga, a bater, que ela não consegue controlar. Né? E que aí ela vai precisar de atendimento especializado, tanto ela quanto a família, para poder dar suporte também para essa criança, né? Então eu costumo dizer assim, a família, a criança sofre e a família sofre muito também. Por quê? Porque muitas vezes a família não sabe como lidar. Né? Então, o meu filho não me obedece, o meu filho é agressivo, o meu filho bate, ele grita, ele briga na escola, a escola está sempre ligando, que ele está sempre envolvido em conflitos, ele bateu no coleguinha, xingou a professora. E aí é importante a gente entender se esse comportamento dessa criança ele está isolado ou se ele acontece tanto no contexto familiar, no contexto acadêmico da escola, nos ambientes sociais em que essa criança vive, né? Que isso também a gente vai falar daqui um pouquinho, é uma das características para nós conseguirmos identificar o TOD e diferenciar de uma criança que tem um comportamento mais disruptivo, um comportamento de birra, ou que a gente, né, chama assim, meio que uma barda, mas que não se enquadra no TOD, né? Isso. E aí vem a questão da constância também desses comportamentos, da repetição e do grau, como é que eu posso dizer? Do grau, assim, de severidade desses comportamentos para que seja diagnosticado como TOD. É verdade. Tati, o que é o TOD? Então, o TOD é uma condição, né? Ele é uma condição em que a criança apresenta um alto nível de agressividade, de raiva, de desobediência, de provocação e de ressentimento. Esses comportamentos, geralmente, a criança vai apresentar com quem? Com os pais, com os tutores, com os professores, com pessoas em figuras de autoridade perante ela, né? Então, ela não vai aceitar o não como resposta, né? São crianças que também a neurociência vai falar que vai ter uma relação que envolve muito essa questão da criança se sentir envergonhada. Às vezes, vamos supor, vou dar um exemplo. A criança está na sala de aula, aconteceu alguma situação em que o professor se dirige diretamente para ela, né? E naquele momento, aquela situação, por mais que seja um conflito que ela até pode ter causado, porque muitas vezes a criança TOD, ela vai causar os conflitos, né? Por ela não conseguir ter um controle desse comportamento, ela vai causar, né? Então, o que acontece? Aí o professor fala diretamente com ela, ela se sente envergonhada perante os colegas, a gente vai chamar que é um gatilho. Aquele gatilho, o que vai acontecer? Ativou o gatilho, né? Nós chamamos muito de gatilho. Essa criança, ela vai gritar, ela vai bater, ela vai arremessar objetos. Então, ela vai entrar em uma crise. E depois que a criança, a TOD, entrou em uma crise, para o professor poder intervir, para as pessoas poderem intervir, para amenizar essa crise, até que a criança consiga se autorregular emocionalmente, é demorado, né? E aí a gente tem que, primeiro de tudo, aprender a conhecer a criança,
né? Tem que conhecer a criança, o contexto que ela vive, o professor na sala de aula antecipar comportamentos, né? Para que não vire um gatilho e que ela não tenha uma desregulação emocional. É verdade, Tati. Nossa, e como diferenciar TOD, Tati, de comportamentos de desobediências comuns da infância? Então, como fazer ver essa diferença? Como diferenciar? Ah, essa criança tem TOD, essa criança está fazendo birra? Uhum. São. Sim. Pode. Então, assim, o que a gente leva em consideração, né? Tanto os médicos, psiquiatras, neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos ou professores, né? Pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil. Primeiro, a gente tem que entender que a criança, ela é um ser em desenvolvimento e construção, né? Então, a criança, a partir dos 2 anos de idade aí, ela começa a criar a sua identidade. Ela começa a perceber quem ela é, o contexto social que ela faz parte, os grupos sociais aos quais ela pertence, né? Então, o comportamento, ele é ensinado, né? Uma criança, quando ela tem um comportamento de birra, que pai ou que mãe já não passou por isso, né? No shopping, no supermercado, às vezes a criança quer um doce, quer um brinquedo. Então, a forma dela se comunicar, muitas vezes, é o quê? Chorando, fazendo birra. Ela não entende que naquele momento, muitas vezes, o pai não vai comprar, pelos motivos dele, da família, mas que ela não vai ganhar naquele momento. Então, qual é a forma de comunicação dela? Muitas vezes é o choro, é a birra, né? E por que isso acontece? É importante a gente entender que isso vai acontecer porque a criança está no processo de construção. Essa criança, ela ainda está aprendendo o que é comportamento adequado, o que são comportamentos inadequados, né? Então, ela encontra-se no seu processo de construção. Ok. Aí, quando a gente vai diferenciar essa criança que fez uma birra, que pai, que mãe, né, que não passou por isso. Essa criança que fez uma birra porque ela queria um brinquedo de uma criança, o que vai diferenciar é a intensidade e a constância. Então, vamos pegar uma criança que já é um pouquinho maior, de 4 anos de idade, mais ou menos, que ela faz a birra e aí o pai vai, senta, conversa, explica que naquele momento ela não vai ganhar aquele brinquedo, por isso, por isso, por isso. Passou um tempo, ela vai no shopping, ela vai fazer a mesma birra de novo. Ela no supermercado, ela também vai se jogar no chão, ela vai fazer a birra. Na escolinha, ela vai bater no colega, ela vai tomar o brinquedo da mão do colega, ela vai morder. Ela quer que as necessidades dela sejam atendidas instantaneamente, naquele momento. Por quê? Ela não tem uma autorregulação emocional. E aí, sim, essa criança ela vai ter indicativo de TOD. Porque, veja só, essa condição, esse comportamento, ele vai acontecer no shopping, no mercado, na escola, na casa do primo, na casa da avó, né? Dentro da própria casa. Então, é um comportamento contínuo, onde a criança ela não tem essa autorregulação e onde ele é constante e muito intenso. É diferente de uma criança que está aprendendo, também em fase de desenvolvimento, mas que ora ela tem um comportamento inadequado e a partir do momento em que a família faz a intervenção e que a família aos poucos vai ensinando uma conduta adequada para ela, ela vai aprendendo e esse comportamento não vai se repetindo. Então, a próxima vez que vai ao mercado, a próxima vez que vai ao shopping, essa criança já vai saber se comportar, né? Já vai saber ter uma conduta adequada, um comportamento adequado, porque ela já aprendeu que naquele espaço, que naquele ambiente, esse é o comportamento que se espera, né? No caso do TOD, ela não tem essa autorregulação. Essa autorregulação emocional e cognitiva para entender que agora não, agora você não vai ganhar esse brinquedo, agora você não. Jogos, né? Um exemplo muito que eu gosto de usar também é jogos, porque a criança TOD ela tem uma dificuldade extrema de jogos, onde tem regras, onde ela perde, onde ela tem que aceitar perder, né? Agora o meu amigo ganhou, agora eu ganhei. Então ela não tem um autocontrole emocional que ela saiba lidar com isso, né? Então, assim,
A principal questão aí para o pai poder diferenciar, meu filho é TOD, ou meu filho só ainda não aprendeu o comportamento adequado, é o pai levar em consideração que a constância e a intensidade, né? Então, se o pai for para o médico, para o psiquiatra e levar o filho para um atendimento, a primeira coisa que ele vai perguntar, há quanto tempo o seu filho, a sua criança apresenta esse comportamento? Porque tem que ser no mínimo 6 meses. A questão do ambiente também é importante, então não é só um ambiente, a minha criança ela é assim, só que quando tá com a mãe ou com o pai. Quando ela tá na escola, a professora fala que tá tudo ok, que ela não bate, ela não briga, ela não morde o coleguinha. Quando tá lá na casa da vovó, ela não tem esse comportamento. Opa, aqui me indica alguma coisa. Né? E aí também a gente tem que levar em consideração que ela está em fase de aprendizagem. Ela está aprendendo ainda os comportamentos adequados, né? Então a gente tem a questão da fala, do ensinar, do explicar, né? Isso, e tem 3 níveis, né? Então, o TOD tem o nível leve, o moderado e o grave. Que o leve, esse comportamento positivo, é só em casa, só com a mãe, né? Que se repete, que é constante. Aí tem o moderado, que é esse comportamento opositor já vai para a escola. E tem um comportamento grave, que a criança está em vários lugares e ela tem esse comportamento, né? Então, até pai, mãe, você que, né, professor, tia, que está assistindo, então observa isso. Mas o meu filho tem esse comportamento opositivo em casa, só com a mãe. Ela pode ter um TOD ali nível leve. Agora ela tem em casa e tem também na escola, que são as pessoas mais próximas. Pode ser moderado. Agora ela tem em vários lugares, então é um nível já grave, que é o nível 3, né? Isso, e assim, geralmente o TOD no nível 3 ali de suporte, a gente vai costumar falar assim que a criança, não que o nível 1, nível 2 de suporte a criança não precise, mas o nível 3 de suporte, provavelmente a sua criança vai precisar de atendimento multidisciplinar, né? E aí a gente vai conversar daqui um pouco mais também, né, daqui um pouco mais sobre como funciona esse atendimento, né? Mas, assim, a característica principal do TOD é para identificar e diferenciar uma birra para um comportamento opositor desafiador, né? Que é a constância, a questão dos ambientes, né? E a questão da intensidade também. Isso. O Azevedo Ribeiro falou que gostou de saber disso. É isso mesmo, então fique aí, que você vai ter várias descobertas aqui, né, Tati? Tati, tem também aqui, eu vi ali em cima, a Ana Lívia Alessio, ela falou o melhor prof do mundo. É muito bom, né? Tem alunas minhas aqui, Ana Lívia, Melissa, um beijo para você também, Mel. Olha só, é muito bom quando tem esse reconhecimento, né, Tati? Ai, que bom. Tati, como lidar com essas situações desafiadoras? Então, assim, essa questão é muito importante, né? Essa questão do lidar com o TOD, com os comportamentos, né? Então, assim, eu gosto muito de falar que, primeiro de tudo, é importante a gente entender que o TOD é uma condição. Que essa criança, ela não está sendo mal educada, ou ela não vai fazer a birra, não vai ser agressiva, porque ela quer. Hoje ela acordou e ela decidiu que ela não acordou de bom humor, e ela vai chegar na escola, ela vai bater no colega. Não é intencional. Isso é muito importante, tanto por parte da família, como por parte dos professores, das pessoas que atendem essa criança, né? Esse é o primeiro passo. A segunda questão que eu coloco muito em evidência é a empatia. Então, por exemplo, eu já trabalhei e já tive aluno TOD, né? Que, inclusive, o maior amor do mundo por esse aluno. E que, assim, primeiro você tem que conhecer a sua criança, a criança que você trabalha, né? Ou até mesmo a sua própria criança, quem é pai, quem é mãe de uma criança TOD, tem que conhecer.
né? Eu costumo muito falar e ser enfática que você tem que conhecer os gostos, conhecer as limitações, conhecer até onde a sua criança consegue ter um domínio, um autocontrole emocional, cognitivo, que você pode falar com ela de determinada forma. Então, assim, não é receitinha de bolo que vai funcionar para toda criança, é muito singular de uma criança para outra, né? Tem algumas coisas que são Sim. parecidas, outras não. Então, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer. Segundo passo, tratar com empatia. A partir disso, quando uma criança ela entra em uma crise, ela tá ela perde o controle ali emocional das suas condições, sua conduta, o que o profissional, né? Agora vamos falar na perspectiva do professor, mas isso serve para a família também. Ouvir a criança. Geralmente, essa criança, quando ela está em crise, ela vai gritar, ou ela vai espernear, ela vai berrar. Então, primeiro momento, a gente acolhe. Acolhe, abraça, calma. Em alguns casos, já aconteceu comigo, de ter que fazer contenção, né? De ter que abraçar, segurar forte, pedir para que a criança respirasse. E sempre falando para a criança, ó, eu vou soltar você a hora que você se acalmar. Por que esse negócio do abraçar, né? No meu caso, como o meu aluno era grande, alto, eu abracei ele por trás e eles são muito fortes, né? E principalmente, sendo uma pessoa neurodivergente ou não, quando entra numa desregulação emocional, a pessoa parece que ganha uma força maior, né? E até os pequenininhos. Então, assim, abracei, acolhi, eu estou aqui, estou te ouvindo, vou te ouvir. Se acalma, por quê? Aí você sempre vai repetindo essa fala para a criança manter a calma. Se acalma, que a hora que você se acalmar, eu vou te ouvir. Eu vou te ajudar. Então você vai repetindo esses comandos para essa criança. Eu vou te ouvir, eu estou aqui. Eu vou te ajudar. E aí, à medida que a criança vai ouvindo, ela vai se acalmando, você solta ela. Tenta levar essa criança para um ambiente mais tranquilo e realiza mesmo a escuta com essa criança. O que aconteceu? Como eu posso te ajudar? Se você não souber naquele momento como ajudar a criança, o pai ou a mãe, o professor, pode perguntar: como eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você? Vamos resolver esse problema? Né? Então, comigo, no ambiente escolar, acontecia muito. Então, o primeiro momento, acalmava a criança, tirar a vela daquele espaço, daquele ambiente. E no segundo momento, a partir que ela me desse essa abertura, porque muitas vezes eles não querem falar, né? Por que que eles não querem falar? Porque eles sabem que o comportamento que eles tiveram, por mais que é um transtorno, mas foi um comportamento errado, né? E você, enquanto família, enquanto educadora, você vai ter que falar para a criança que aquele comportamento não foi legal, e aí você vai dar dicas para ela de como que ela pode fazer da forma certa. Olha, esse teu comportamento aqui não foi legal, não é assim que a gente faz. A gente não vai resolver batendo no amiguinho, mordendo. Ó, você mordeu o amiguinho, dói, ele tá triste, doeu. Então você vai, nesse segundo momento, fazer com que a criança faça essa reflexão também, né? E um terceiro momento, você já encoraja ela. E aí, a partir do momento que você viu, percebeu que ela teve esse comportamento, que ela percebeu, ou que ela se mostrou arrependida, aí sim, tanto o pai como o profissional vai falar: olha, parabéns, você entendeu, é assim mesmo. E aí, em outro momento que esse conflito se repetir, né, e que a criança consiga tomar essa atitude adequada, aí a gente vem com um reforço positivo também, parabenizando o esforço dessa criança, parabenizando essa ação adequada da criança, né? Isso mesmo. Eu tive, você falando agora, lembrei de uma coisa muito engraçada. Quando eu trabalhava como professora nos 2 períodos, né? Então, eu assumi o concurso e eu não tinha experiência, sabe? Porque é o que nós estávamos conversando, né? Então, a formação pedagogia, ela não vem com... Ela não traz... Deveria ter, né, uma disciplina ali sobre os transtornos, sobre os distúrbios, né? Então, ela não traz nada sobre isso.
E tem a psicologia do desenvolvimento, né? Tem, acho que são 3 módulos com psicologia ali, mas não fala, ele fala sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, mas não fala sobre os transtornos. E eu assumi, fiz o concurso e fui parar aonde? Numa sala como professora professora de apoio, não tinha experiência. E o aluno era o quê? Todd. O aluno era terrível, o aluno era para ele estar no 4º ano. Eu sei que ele já tinha repetido 2 vezes, estava ainda no 2º ano. Então, os amigos eram todos pequenos e ele tinha ali uns 2 palmos mais alto. E, nossa, e foi assim um desafio, sabe? Eu sei que na 3ª semana teve uma mesa redonda na escola, onde teve médico, conselheiro tutelar, assistente social, a diretora, a coordenadora, uma escola pública, para conversar sobre o comportamento do aluno e tentar resolver, né, para melhor ajudar. E ali a médica falando, assistente social falando, tinha psicóloga também, neuropsicóloga, e falou, então, saiu o laudo e esse aluno tem TOD. Gente, foi assim, sabe, um pontapé para eu entrar para essa área já no início, né, no meu concurso ali, porque hoje eu sinto assim, é engraçado, né? Hoje é engraçado, mas aquele dia foi muito vergonhoso para mim, porque na hora eu peguei meu celular, a gente estava na mesa, abri embaixo da mesa e fui pesquisar o que era TOD. Porque o único TOD que eu conhecia era o achocolatado, era o Nescau, né? Aí eu, meu Deus, imagina, nova de idade, nova na área, né? Então, qual é o TOD? O TOD é o Nescau, isso há 13 anos, né? Há 12 anos. E foi, assim, desafiador para mim, que eu decidi, eu falei, não quero ser só a professora que vai ensinar esse aluno o conhecimento científico, eu quero ir além, eu quero conhecer o meu aluno, eu quero entender o meu aluno, e eu dou graças a Deus por isso, porque foi ali que surgiu, né, essa vontade, né? Mas é muito difícil, gente. Quem tem um aluno, eu imagino para os pais, né? Como é difícil. Então, o pai precisa, né? Procurar ajuda. Viu esses comportamentos? Não deixe passar o tempo. Não deixe, o próximo ano eu vou atrás. Eu vou deixar para o próximo ano, porque essa criança, cada vez que passa, cada ano que passa, ela será mais afetada, né? E se chegar assim na adolescência, né, Tati? O que será? A criança que tem TOD, ela é mais propícia a entrar no mundo das drogas. Fiz uma formação recente e falava exatamente disso. Então, todas as crianças, os adolescentes estão propícios, mas quem tem TOD, a chance é maior. Porque ela sofre com isso, né? E daí o que é diferente, o que dá prazer, e também elas não aceitam as regras. Então, não pode fazer isso. Então, logo, se não pode, então eu vou sentir prazer em fazer, eu vou querer fazer, né? E aí é bem interessante os pais, como você disse, procurar, né, ajuda com um profissional ali para ajudar. E, Tati, como você falou ali, né, e nós estamos falando sobre procurar ajuda com um profissional, e como é realizado o tratamento? Então, o tratamento, ele é realizado com psicoterapia e medicamentoso, né? É claro que cada caso é um caso, né? Então, assim, inicialmente, eu observei que a minha criança, né, eu não consigo ter domínio sobre os comportamentos dela, eu ensino, ela não aprende, ela entra em conflito, bate, morde, né? E todas essas questões que a gente falou ali, né? Ela é opositora, vingativa. E aí eu observei esses comportamentos na minha criança. Quem que eu procuro? O médico psiquiatra infantil ou psicólogo com uma abordagem comportamental, que é o TCC que a gente chama, né? Que é que vai trabalhar exatamente esses comportamentos. É importante também que muitas vezes a família, ela leva a criança, mas acha que ela não precisa, né? Principalmente quando a gente está falando do transtorno opositor desafiante, transtorno opositor desafiador, muitas vezes a família também entra em terapia psicológica, né? Para saber lidar, para saber como fazer uma intervenção eficaz com a sua criança,
né? E aí, em alguns casos, os médicos entram com estimulante, que no caso é o risperidona, que vai trabalhar a questão ali, vai fazer uma regulação das emoções, dos sentimentos ali, o sentimento de mais calma, felicidade, né? Então, em alguns casos é necessário entrar com risperidona. E aí a gente vai falar muito também da terapia multidisciplinar, né? Que aí entra entra você. Por quê? Porque essa criança, ela está inserida num contexto social que não é só o familiar, né? No contexto que ela está inserida, tem a igreja, tem a escola, tem o parquinho, tem o clube, tem a questão dos amigos, né? E a criança TOD, ela não vai apresentar esse comportamento só em casa, né? E na escola, isso traz prejuízos acadêmicos grandes, né? Porque a criança, às vezes, ela não quer fazer o trabalho. Em casa, a prof deu um trabalho de casa, em casa não teve jeito. Com a família não foi, ela não fez. E aí, chega na escola, ela vai perder nota. Na escola, ela também não faz, o caderno é em branco, o livro é em branco. Ela não consegue acompanhar a turma. Então, aí entra também a intervenção neuro e psicopedagógica, né? Entra aí a psicopedagogia, que faz esse trabalho de retomada desses conteúdos que a criança não deu conta na sala de aula e faz essa ponte entre escola e família. Entra a neuropsicopedagogia com estimulação cognitiva de algumas áreas cerebrais, atividades com jogos de regras para que essa criança em ambiente escolar e não escolar também consiga cumprir regras, né? E entra a terapia cognitivo-comportamental com a criança e com a família, né? E aí, de acordo com o médico, com a avaliação médica, ele vai dizer se essa criança também vai precisar de medicamento ou não, né? Aí quem vai receitar seria o médico, o psiquiatra infantil. Tati. E tem as comorbidades, né? Tem as comorbidades, né? Então, muitas vezes o TOD, ele não se encontra, na maioria das vezes, os estudos vão mostrar isso, que ele não está isolado. Então, tem a criança que tem TOD também pode ter o TDAH, o TEA, o TC, o transtorno de conduta, né? Mas, assim, também eu gosto de abrir um parênteses, que quando essa criança, ela tem ou o TEA ou o TDAH, o TOD, ele entra como uma comorbidade, né? O que seria uma comorbidade? É quando a criança ela tem mais de um transtorno, prevalece alguns transtornos. No caso do transtorno do neurodesenvolvimento, prevalece o TDAH ou o TEA, e aí o TOD, ele entra como uma comorbidade, né? E aí, quais são os prejuízos, né? Uma criança que ela é diagnosticada com TOD e com TDAH, ela vai ter prejuízos ainda maiores, tanto no campo social, de interação, quanto no campo acadêmico, e ela vai precisar de terapias e de uma equipe aí multidisciplinar para estar dando acompanhamento para que ela se desenvolva na sua plenitude. Ó, o Weber. Oi, Weber, tudo bem? O Weber, nosso colega de pedal, né, Weber? A gente precisa voltar, né? O Weber está falando assim, ó. Eu tive TOD, depois TDAH, com tratamento foi muito difícil a mudança. Olha só, olha aí, né? Então, nossa, Weber, olhando assim, sabe que hoje, como que mudança, né? Porque a gente convive diariamente com quem tem TOD, quem tem TDAH, e que bom que você, depois de muito tratamento, né? Foi muito difícil, hoje tem a mudança. E dá para perceber, porque quem conversa contigo hoje não percebe. Porque quando tem TOD, a criança, assim, né? A gente que tem esse olhar clínico, né, Tati? A gente já fala, nossa, essa criança é uma criança, eu acho que tem TOD. Eu acho que essa criança né? E faz o teste lá e a avaliação e sabe que tem. E olha o que o Weber falou, que ele sofreu na faculdade, hein? Isso mesmo. E eu costumo falar assim, Weber, a pessoa TOD e TDAH, ela não vai deixar de ser TOD e TDAH, né? Então, assim, é um transtorno,
os transtornos não têm cura, né? Não são doença, mas é um transtorno, não tem cura. Não vai deixar, eu sou TDAH também, não vai deixar de ser TDAH, não vai deixar de ser TOD. Só que quando a gente faz a terapia, ou quando a gente entende um pouco mais, é claro que num contexto adulto é um pouco diferente do contexto infantil, né? Até mesmo o TDAH, por exemplo, o TDAH adulto, é muito difícil o médico, o neurologista entrar com medicação. No contexto infantil, é necessária medicação porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então, ela tem muitas percas durante a fase do desenvolvimento, né? Mas, assim, o TDAH, a gente continua sendo. Porém, quando a gente entende o nosso transtorno, as nossas limitações, mas em contrapartida também as nossas potencialidades, a gente consegue lidar, né? E também consegue ter uma vida mais saudável, né? Porque eu digo assim, além de tudo isso, a gente tem que nos entender, né? E quando a gente tem um filho que é TOD, que é TDAH, a gente também tem que entender esse transtorno para dar todo auxílio e suporte para o desenvolvimento da criança, né? Olha, é isso mesmo. Ó, ele falou que sim, só que hoje o TDAH fala mais alto, hein? Então, assim, o TOD dele, então, como é o que você disse, como Eber, você entendeu, sofreu, entendeu e consegue ter esse controle, né? Então, hoje, ó, ele falou que o TDAH fala mais alto, porque é esse déficit de atenção, né? Então, por isso que a neurociência, quando a pessoa ela é diagnosticada com TOD, com TDAH, com TEA, o TOD ele entra como comorbidade. Por quê? Porque daí o TDAH, ou mesmo o TEA, ele tem uma prevalência com relação aos sintomas em relação ao TOD. Aí a gente chama de comorbidade. e ele falou que cuida muito com o filho dele. É isso mesmo. E aí a gente sabe que o TDAH ele tem uma questão hereditária ali bem forte, né? Quando a gente investiga, que vem para a clínica para nós uma criança TDAH, que a gente começa a fazer a avaliação, provavelmente você vai fazer a avaliação dos pais, um ou outro, ou o pai, ou a mãe, ou já teve casos comigo dos dois serem TDAHs também e eles não sabiam, descobriram que eram TDAHs depois de adultos. Olha só. E ali, né? Então, quem tem esses transtornos, essas comorbidades, às vezes são afetadas no trabalho, né? Ali na fase adulta. Então, a gente vê, eu falei esses dias também ali na TV, né? Às vezes a gente vê a pessoa, ela para um pouco em um serviço, de repente ela não se adapta, vai para outro, não se adapta, vai para outro, não se adapta. Então, tudo está relacionado a essas comorbidades, né? Uhum. E, Tati, qual é o papel da escola no desenvolvimento do aluno TOD? Como, já entrando aí no que o Weber disse que teve, né? Sofreu na faculdade. Então, começando lá embaixo, lá na base. Então, qual é o papel da escola com esses alunos, o aluno TOD? É uma das áreas que eu mais gosto, né? Eu sou pedagoga e eu adoro falar e estudar e falar muito dessa questão do papel da escola, do papel do professor, porque eu costumo falar assim que a escola, o professor, eles podem transformar a nossa vida, seja positivamente ou também negativamente, né? Como o próprio Weber falou ali, causou prejuízos nele, ele sofreu muito e esses prejuízos a gente leva para a vida, né? Então eu acho que é muito importante, gosto muito de salientar e falar sobre isso. Em primeiro lugar, a escola ela tem que buscar conhecimento, ela tem que entender o que é o transtorno, né? O que é o transtorno TOD, o transtorno positivo desafiador. A partir disso, o carro-chefe, eu costumo dizer que é a empatia. É entender que é uma condição e que a criança, que o indivíduo, seja criança ou adulto, ele tem aquela condição não é porque ele quer. Ele não tem um autocontrole das suas emoções e por isso ele acaba tendo ações ou acaba entrando em crises e que gera um prejuízo ali, que gera o desconforto tanto para a pessoa que é TOD, quanto para as pessoas que convivem com ele, né? Com esse sujeito. Por quê? Esse sofrimento não é só da pessoa. Os demais que convivem também sofrem. Então, né, se a gente pegar no contexto a família,
A família também sofre, porque a família, por mais que muitas vezes sabe o que é o transtorno, muitas vezes ela está perdida na questão da conduta correta. Eu estou fazendo correto? Não estou, né? O que eu vou fazer? O meu filho tem muitas crises de birra. Eu perdi a cabeça e dei uma chinelada na bunda. Tá certo? Não tá certo? Só que muitas vezes a família também está sofrendo. Ela chegou num extremo ali, né? Isso também. E aí precisa de ajuda. Isso também é no contexto da escola. Então, no contexto da escola, enquanto profissionais, a primeira coisa é o quê? Conhecer o transtorno, né? As características dessa criança TOD, ter empatia e, assim, buscar ajudar da melhor maneira possível. Então, a criança TOD, em primeiro momento, esse suporte que ela tem que ter da escola nas questões emocionais, para ela saber lidar com aquela situação. Eu costumo muito falar que eu, enquanto professora de alunos TOD, eu sempre antecipava comportamentos, né? Mas para que isso aconteça, você tem que conhecer a sua criança, né? A professora, e não é rápido, gente, não é fácil, não é receitinha de bolo. A professora, o professor também tem que ter uma empatia por parte da família, porque ele leva um tempo para conhecer essa criança. No meu caso, eu levei 6 meses para conhecer o meu aluno. E depois desses 6 meses, foi paixão, assim, porque ele me adorava, eu adorava ele, e, tipo assim, ele desenvolveu muito comigo, né? Então, assim, e aí vem a questão ali da empatia. Então, assim, quando eu via que tinha alguma situação que ia ser um gatilho para que ele tivesse uma desregulação emocional e acarretando em uma crise, eu antecipava comportamento para que não gerasse nele uma desregulação emocional e, por consequência, ele viesse a ter crises, né? E aí também vai entrar a adaptação curricular, adaptação tempo de prova, que nem a gente faz para o TDAH, para o TOD também, né? Vai entrar a adaptação de conteúdo, e aí vai entrar a equipe multidisciplinar. Muitas vezes essa criança vai precisar de aula de reforço. Por quê? Porque ela não vai dar conta de fazer as atividades que ela precisa fazer dentro da sala. E mesmo dentro da sala, então, olha só, vou dar, né, um exemplo meu aqui. Eu tive esse aluno X e que tinha um amiguinho na sala que ele entrava em conflito, o amiguinho passou longe dele, ele já estava em conflito com esse amigo. Qual era a minha estratégia? Em um primeiro momento, era deixar eles mais distantes, né? No segundo momento, era criar oportunidades e estratégias para que eles pudessem se conhecer, fazer amizade, né? Gerar ali um sentimento de amizade, para que não entrasse tanto em conflito, né? E foi duro, foi 1 ano e meio, mas eu consegui. Chegou no final do ano, eles tinham um convívio excelente, né? Olha só, e aí a gente... o professor, né? Que entende, né? Que sabe fazer essa mediação, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com essa criança, que eu cheguei na escola, segundo dia de aula, essa criança... a gente já vai falar ali, tá? Do que ele escreveu, a gente já vai falar daí. Uhum. Eu lembro que eu cheguei na escola e essa criança, quando eu cheguei, essa criança ela já estava em crise no dia que eu comecei a dar aula. E aí, todas as crianças da sala saíram correndo, porque ela estava em crise, ela começou a arremessar objetos e eu entrei na sala. Só que eu conheci essa criança de anos anteriores, mas como prof, era meu primeiro ano com ela. Eu entrei na sala, abracei a criança, acalmei a criança, voltei para fora da sala e coloquei todo mundo para dentro. Falei, vamos entrar. Fulano, eu falei, fulano não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Eu quero todo mundo na sala. Entrou todo mundo na sala. Depois do recreio, essa criança sempre ficava 1 minutinho a mais de parque ali, né? E tinha a questão da autorregulação, e eu sempre ia buscá-la no parque. Depois do recreio, eu entrei na sala, tive uma conversa com toda a turma, falei, a partir de hoje, ninguém vai mais sair gritando da sala. Fulaninho não vai bater em ninguém. É claro que eu estava assumindo uma responsabilidade para mim muito grande. Quem me garantia que ele não ia bater, né? A responsabilidade era minha, de estar o tempo todo do lado dele para garantir que ele não batesse em ninguém. E aí eu fui
realizando um trabalho de empatia, de acolhimento, de inserir essa criança no contexto do grupo, das atividades em grupos, que aos poucos a turma foi aceitando esse colega. E aos poucos a turma foi reconhecendo essa singularidade, a especificidade desse colega e respeitando. Por quê? A gente não. Porque quando a gente não tem conhecimento, né? É mais fácil a gente ter o preconceito. E a turma, e assim, como era uma turma maiorzinha, de alunos maiores, eu expliquei o que era o transtorno, eu expliquei essa questão do processamento das informações. Então, é claro, separado desse aluno, eu expliquei várias questões de uma forma mais lúdica para que eles pudessem compreender, mas que fez com que de uma forma indireta, eu conseguisse gerar nessas crianças empatia e acolhimento. Então, eles começaram a ter o amigo e foi o que facilitou o meu trabalho, né? Ai, é enriquecedor, né? Essa criança, a questão da escola e criança TOD, né? Então, a criança, ela precisa, quem dera, né, Tati, se todos os professores, imagina um Brasil diferente, onde os profissionais da área da educação entendessem, né? E para conhecer essa criança, para que ela sinta inserida ali, e que ela tenha esse controle emocional, né? E que nós vimos que a gente sabe que o cérebro tem essas alterações, né? Então, de acordo com as pesquisas, a gente sabe que essas crianças na parte frontal do cérebro, então tem uma alteração ali, né? E essa alteração afeta o quê? A questão da empatia, né? Então, se ela se sente desafiada, ela vai para cima, Sim. né? E aí, assim, não gosta do professor, ela vai. Então, o papel do professor é conquistar essa criança, né? Conquistar tratar com respeito, com empatia, né? É o ponto de partida. Então, conquistou essa criança, ela tem confiança, ela vai. Se não, é um ano perdido. Vou dar outro exemplo aqui dessa criança, né? Que eu fui prof dele 2 anos. Então, essa criança, ela entrava muito tinha alguns gatilhos na escola, né? E que fazia assim, ela arremessar objetos, não queria escrever, não queria fazer nada. E aí, por isso que eu falo que é tão importante o professor estar aberto para conhecer essa criança. E aí eu comecei a perceber assim, mas sempre na escrita, né? Ele tinha muita resistência na cópia e na oralidade ele ia muito bem. A gente fazia avaliação com ele na oralidade, né? Porque daí entra a parte da adaptação curricular. Então, algumas avaliações era com ele na oralidade, trabalho era na oralidade e ia super bem. E só que eu queria trabalhar também a parte da escrita, desenvolver. E aí eu percebi que ele ficava opositor, e eu fui descobrir isso, imagina, um aluno de 4º ano na época, né? É porque ele não lia na cursiva. E eu não sabia que ele copiava, mas ele não lia, ele não entendia, para ele não fazia sentido. E aí eu não sabia que ele não lia na cursiva, só na caixa alta. Então eu escrevia no quadro na cursiva, e aí ele não queria copiar nada. E aí foi um tempo, né, precioso ali. É por isso que eu falo que essas trocas entre professores também são super importantes, para eu entender que ele não sabia. O que eu comecei a fazer? Caixa alta. Copiando, 4º ano, caixa alta. Não fazia diferença na vida dos meus outros alunos, porque como eles já tinham apropriada a cursiva lá no 2º ano, eu fazia na caixa alta, eles liam e escreviam na cursiva no caderno. Mas para esse aluno fez a diferença. Ele começou a copiar tudo, ele começou a iniciar as atividades e finalizar junto com o grupo. Olha. Então, uma atitude que parou de ser gatilho para ele, para as crises. Acho que caiu a internet. Foi um tempo para eu descobrir. Olha só, Tati, que interessante. Eu sou apaixonada, sabe? Eu falo assim que cada um, né, tem a função ali. Então, o professor, né, também. E eu falo que eu sou apaixonada pelas crianças.
TOD, TDAH, os meus alunos, né, em geral. Eu tive um aluno que, no momento da leitura, então, assim, é leitura coletiva. Então, cada aluno, né, eu falava assim, leitura surpresa, galera. Então, eu tinha uma turma, assim, seriada. Tinha alunos ali que tinha TDAH, TOD, vários transtornos. Então, o que eu fazia? Leitura surpresa. A gente ia ler um texto, por quê? Porque eu falava assim, ó, então todos vão acompanhar e eu vou falar o nome do aluno e o aluno vai ler a partir do ponto, né, que o próximo ali parou. E quando chegava na vez desse aluno Todd, ele não lia, sabe? Então ele falava assim, só que ele não, ele balançava a cabeça e falava, assustado, assim, tipo, não queria. Aí, isso já no primeiro mês de aula, lá no início do ano. Mas o que esse aluno, por que ele não quer ler, né? Aí um dia eu chamei ele, ó, você, por que você não faz leitura? É tão legal a leitura surpresa e todos queriam. Então, nesse momento, leitura surpresa, a sala parava, sabe? Era aquele silêncio, assim, porque todos queriam que eu chamasse, que falasse o nome deles. E ele, não, prof, eu não sei ler, prof. Acredita? Então, se o professor não tem esse olhar, né, ativo ali, opa, por quê? É porque tem vergonha? Porque é uma criança tímida? Por que essa criança não quer fazer a leitura, né? Então, então então você vai aprender a ler. Você não sabe ler, então a prof está aqui para te ensinar a ler. Então, ó, 2 semanas para você aprender a ler. Vamos lá. E no finalzinho explicava o conteúdo para todos os alunos, explicava para ele e depois ia lá. Vamos fazer o som. No início no início das aulas, pessoal, aqui os alunos já sabem, vocês já sabem ler, mas vamos fazer o som das letras, né? Aqui do alfabeto, vamos juntar, vamos. Eu sei que esse aluno, em 2 meses, porque ele já tinha maturação, não é aquela criança que está lá no primeiro ano, né, que está ainda em formação. Então, ali no terceiro, no quarto já tem. Então, é mais fácil, né? E o aluno conseguiu, sabe? Uhum. Então, é incrível, assim, né? Eu amo falar disso, porque a gente vê a transformação. Skinner fala, né, que é como se fosse uma folha em branco que vai se escrevendo. E a criança, em questão do aprendizado, é dessa maneira, né? Então ela vai aprendendo ali. E é isso aí. Chegamos ao final da nossa live. Que assunto gostoso, né, Tati? Gostoso, para horas. Obrigada, Eliana, pelo convite. Adoro falar sobre a área dos neurodivergentes, né? Hoje a neurociência traz muito esse termo. Eu falo assim, eu amo falar neurodivergente, né? Porque eu sou uma. E assim, só para finalizar a nossa live, toda criança tem a sua potencialidade, né? E os alunos TOD, muitas vezes, as potencialidades dele, por conta dessa desregulação das emoções ali, da forma como eles lidam com as emoções, ficam muito despercebidas. Né? Mas a gente tem ali um aluno que é TOD, que ele é criativo, que pode ser um artista, pode ser um pintor, um matemático. São tantas as habilidades que esses alunos têm que basta o olhar do professor. E aí, a parte da família, que é a parte da estimulação cognitiva, a parte das terapias, né? E o que cabe à escola ali, então, é a parte do olhar, né? Do olhar com empatia, do enxergar essa criança. Né? O que eu, enquanto educadora, posso fazer para contribuir para a vida, para o desenvolvimento dessa criança? E são tantas as coisas, né? E aí a gente começa com empatia, enxergando a criança, conhecendo a criança, e por consequência, outras coisas positivas vão vindo e a gente vai trabalhando e essa criança vai desenvolvendo. É isso aí. Ai, Tati, obrigada por ó, sua parente entrou ali, a Vanessa. Entrou no finalzinho. Oi, Vanessa. Entrou no finalzinho. Então, obrigada por compartilhar. Ó, a Bela Oi, também. Isa. Isabela. Obrigada por compartilhar o conhecimento, esse conhecimento enriquecedor que você tem. E a live vai ficar gravada, então quem não assistiu agora poderá ver em outro momento. E a gente tem vários assuntos, né? Vários outros
para a gente estar retomando, Isso né? Então, é sempre um prazer. então, boa noite, pessoal. Um beijo por vocês terem ficado até aqui. Os meninos que entraram agora, nós vamos sair, porque vai cair a nossa live devido ao tempo. E a gente vai conversando, a gente vai trazer outros temas, tá? Boa noite, Tati. Obrigada e até a próxima aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.